Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor, Pedro Dong. Semana 3, tema, a bênção do Pai, escolha e predestinação. Leitura bíblica desta quarta-feira. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porção para ler com oração. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A bênção da escolha de Deus. Escolhidos para ser santos. Quando cremos em Jesus, nascemos do alto e, com o novo nascimento, ganhamos aptidão para receber as coisas da dimensão celestial. Veremos hoje que a primeira bênção na esfera celestial dada pelo Pai refere-se à sua escolha. Em Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 6, lemos: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Melhor tradução, ele nos predestinou para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A escolha e a predestinação são as bênçãos que recebemos da parte do Pai. Deus nos escolheu, dentre muitos, antes da fundação do mundo. Essa escolha foi feita na eternidade passada, antes que houvesse mundo. O homem foi criado para realizar o propósito eterno de Deus. Sua escolha foi feita em Cristo, segundo sua presciência. Deus, que habita a eternidade, tem acesso à dimensão do tempo desde antes de o tempo existir. Ele tem a habilidade de conhecer cada um de nós antecipadamente. Quem está na eternidade pode acessar a dimensão do tempo a qualquer momento. Neste mesmo instante, Deus pode acessar nosso futuro daqui a um ano. Como Deus eterno, ele tem essa capacidade. O desejo de Deus é nos abençoar. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para ser santos. Mas como ser santo? Conforme explicamos na semana anterior, quando cremos em Jesus, fomos transferidos de posição. Estávamos no mundo e agora estamos em Cristo. Deus quer dispensar ao homem sua vida e natureza, mas se o homem estiver na esfera terrena do mundo, Deus não poderá dispensar-se, pois ele não está no mundo. Para ser santos, primeiramente, precisamos de uma mudança de posição, do mundo para Cristo. Assim, Deus poderá santificar-nos interiormente. O livro de Romanos fala da transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando mudamos de posição, Deus nos supre constantemente com sua vida e natureza santas. Ocorre, portanto, uma transformação metabólica em nosso interior. Suponhamos que, a partir de hoje, você resolva fazer uma dieta alimentar mais saudável. O que acontecerá em seu corpo? Os elementos antigos serão eliminados pelo metabolismo e essas células serão substituídas pelas células novas advindas da alimentação saudável. Se você seguir fielmente essa dieta, depois de um tempo, todas as células de seu corpo serão trocadas, o que chamamos de transformação. Quando cremos, Deus nos santificou mudando-nos de posição. Agora, Ele nos santifica mudando nossa disposição. Os elementos do velho homem e da carne estão sendo removidos. Esses elementos, que ainda causam problemas para a edificação da igreja, estão sendo substituídos pela vida e natureza santas de Deus.
Leia 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por um lado, participamos da natureza santa de Deus. Por outro, a corrupção das paixões que há no mundo é eliminada de dentro de nós. Como nos diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por meio da palavra, o Senhor realiza em nós a transformação metabólica e a santificação. No capítulo 5 de Efésios, versículos 25 a 27, lemos: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo se entregou por nós, a igreja. Mas por que ele se entregou? Para nos santificar. E a santificação ocorre por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra profética nos lava, eliminando os elementos naturais que nos fazem brigar uns com os outros. Ela traz a natureza santa de Deus para dentro de nós e tira todos os elementos do velho homem. Portanto, a palavra é a solução para a unidade e para a edificação da igreja. Uma mera mudança de comportamento não poderá resolver nosso problema, mas a palavra de Deus resolve. Nos últimos 5 anos, a palavra profética nos tem tornado mais unidos, pois ela nos faz correr para o mesmo alvo, levando-nos a viver para cada vez mais na esfera espiritual. Todos nós estamos sendo santificados. Por quê? Porque Cristo quer uma igreja edificada. Ele quer uma igreja gloriosa, como vemos em Efésios capítulo 5, versículo 27, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja perfeita. Portanto, a santificação não se refere apenas a uma mudança de comportamento, ou seja, deixar de viver uma vida de pecado para viver uma vida sem pecado, mas refere-se a uma mudança de natureza, de essência. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta: que bênção Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo?